Olá, família batuqueira, a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos, o meu alô a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Batucast, o podcast da família batuqueira. E hoje, trazendo um programa muito especial chamado Papo de Preto, especialmente falando sobre cultura e todas as questões relativas ao movimento negro e a importância desses movimentos. Eu sou Babafio e pode me chamar de Negrão, isso não me ofende. Eu sou Charles Correia de Oxum e nossas cores podem ser diversas, mas nossos sonhos são os mesmos. Eu sou o Gustavo de Castro, integrante do movimento negro Ubuntu de Viamão. Uma boa tarde às irmãs e irmãos. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho do movimento negro do Brasil. Esse é um movimento que corresponde a uma série de movimentos realizados por pessoas que lutam contra o racismo e por direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu primeiro artigo, diz que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Os movimentos sociais expressivos envolvendo os grupos negros, eles perpassam toda a história do Brasil. Contudo, até a abolição da escravatura em 1988, esses movimentos eram quase sempre clandestinos e de caráter específico, posto que seu principal objetivo era a liberação dos negros cativos, visto que os escravos eram tratados como propriedade privada. Fugas e insurreições, além de causar prejuízos econômicos, ameaçavam a ordem vigente e tornavam-se objeto de violência e repressão não somente por parte da classe senhoral, mas também pelo próprio Estado e seus agentes. Bem, Gustavo, dado essa fala inicial aí, conta um pouquinho pra nós aí como é que tu conheceu o movimento negro, como é que tu acabou te inserindo dentro dele. Bom, Fio, em toda a minha vida, né, como cidadão negro de Viamão, sempre eu percebi que faltava alguma representatividade em relação a tudo, a educação, em várias áreas, até na saúde, a gente vê que tem poucos negros profissionais, e sempre me questionei isso durante a minha vida toda, né. Ao entrar na universidade pública, eu comecei a participar de alguns coletivos do movimento negro, né, estudantil, né, o Dandara, a Balanta, enfim, participei de algumas atividades em relação a aquilombamento da reitoria, por questões de fraudes, de cotas, enfim, e chegou um momento em que eu comecei a me questionar, junto com a minha companheira, o porquê que não tinha esse em Viamão. Aí teve num dia de manifestação no centro de Viamão, encontramos o Thiago Cristaldo, né, líder do movimento, que nos apresentou o coletivo. E disse, olha, estamos nos articulando e vamos somar, vamos juntar, né, quem tiver interesse, né, pela luta, negras e negros de Viamão, e fortalecer para questionar várias coisas, né, entrar por questões de políticas de cota, e tanto de concurso, que agora vai ter concurso no município de Viamão, ou também cotas para a universidade, debater sobre feminismo negro, enfim, sempre trazendo uma questão que o movimento ele é plural, né? Tu fala uma coisa bem interessante, né, Gustavo, sobre a questão de cotas, né? A maioria das pessoas, olha, uma boa parte, para não ser generalista, não entende muito bem como é que funciona esse sistema de cotas, né? O que boa parte das pessoas questionam, né, que o sistema de cotas acaba tirando vagas de outras pessoas, a oportunidade de universidade, de um concurso e qualquer política pública que seja reparatória em relação a isso. Qual é a tua posição, né? Claro, tu já deixa meio que claro dentro desse contexto, né, sendo um movimento negro, mas qual a tua visão da importância das cotas dentro do contexto que o governo nos proporciona nos últimos anos? Como tu mesmo falaste, né, e pelo que eu acredito, né, particularmente, como tu falou bem, né, que é uma política de reparação, né, eu gostaria de ver um Brasil que tivesse equidade, né, e não chegasse um momento que não tivesse mais a necessidade de políticas de cotas, que realmente as pessoas tivessem as possibilidades, não iguais, mas tipo de equidade mesmo, para que se desenvolvesse, a gente tivesse representatividade, isso em todos os lugares, né, coisa que nós negros não vemos. O caminho muito que a gente vê que destaca é sempre algo mais marginalizado, então é o que eu vejo, o que eu acredito e que me fez mudar totalmente a minha cabeça e saber qual que é a minha luta, e com isso que eu sigo, né? Perfeito. Eu acho que o pessoal acaba não compreendendo, né, que desde que surgiu o sistema de política de cotas, na verdade não é tirar vaga de ninguém, né, em si criar vagas onde os descendentes dos escravos, né, os povos negros, pudessem também ocupar lugares que outrora não eram ocupados por negros, né? Porque na sua grande maioria vinham de comunidades muito pobres, né? Que foi a formação que os negros acabaram repassando desde a escravidão. Afinal, a escravidão no Brasil
ela não deu oportunidade para que o negro conquistasse alguma coisa desde então. Sempre foi a duras penas, a duras lutas, e um passo depois do outro é que se conquistou. Então acho que o pessoal acaba não compreendendo, né, que a questão das cotas, na verdade, não vem para tirar a vaga de ninguém, sim para criar novas vagas para que os negros consigam ocupar os seus lugares no espaço e automaticamente, ao longo do tempo, não precise mais, né? Porque hoje nós temos um país aí com mais de 50% da sua população negra ou parda e que não ocupa os espaços de poder, né? Porque até então o nosso estado não proporcionava a vantagem para que o negro pudesse alcançar os mesmos patamares que os não negros, né? Exatamente é o que estamos fazendo agora, né? No momento, o Ubuntu, né, ele foi fundado em 28 de outubro do ano passado, com esse movimento do Thiago Cristaldo, né? E mais um conjunto, mas ele sempre levando em frente o movimento como um líder. E hoje a gente conseguiu, através das mídias e bastante luta, já temos um espaço no Diário de Viamão, que inclusive até o Bafio apresentou lá na coluna no Diário, a sua escrita, e a gente está procurando, através da organização, formalizar um estatuto, também juntar mais pessoas. A gente já fez um grande evento que foi em junho desse ano, que foi o primeiro encontro da Juventude Negra, que aconteceu no ginásio municipal, na frente do ginásio municipal, né, até por uma questão do espaço que nos foi permitido, né, que isso a gente achou bem conflituoso. A gente estava conversando antes aí sobre essa dificuldade que foi fazer esse primeiro encontro. Conta um pouquinho para nós como é que foi. Bom, assim, nós nos organizamos para esse encontro, né, com bastante antecedência e procuramos estimular, convidar escolas e tal. Criamos até um evento pelo Facebook para divulgação e fizemos contato com a Secretaria da Cultura do município de Viamão. Até o momento nós tínhamos reservado o ginásio municipal para abranger e abrigar o público que nós estávamos estimando, né, do evento. E umas 2 semanas antes, assim, do acontecimento do evento, anunciaram que não seria possível utilizar mais o espaço da quadra, onde era o que nós almejamos, estávamos esperando que utilizar, né, no momento, e nos permitiram utilizar somente uma sala que era num outro piso, que era totalmente inferior para o tipo de atividade que a gente estava propondo. Então, como uma forma de resistência, né, que a gente sempre está resistindo, e para manter também, fora as críticas que nós tivemos, muitas pessoas criticaram o nosso evento até na página, dizendo como vão fazer um encontro somente da juventude negra. E eu disse, olha, essa é a luta do movimento, até porque a gente não tem visibilidade, e com trancos e barrancos conseguimos, né, realizar o evento na frente do ginásio, na rua, e colocamos som, teve desfile de moda, teve as falas, mesas, discussões, debates, enfim. Foi um evento que, para quem não estava torcendo pela gente, ficou triste, porque para nós, felizmente, aconteceu. E esperamos agora fazer um próximo também, agora, o aniversário do Ubuntu. E também estamos nos inserindo, desenvolvendo temáticas para trabalhar na Semana da Consciência Negra, no mês de novembro, agora aqui em Viamão. Show de bola. E essas falas contra a criação, tu considera que não seria um tipo de racismo também, que acaba estando enraizado nas pessoas? Plenamente. Desde da participação foi totalmente visível que a fala sempre surgia de um indivíduo branco, né, com sua visão, um racismo velado ou não, às vezes era até bem explícito, e a gente procurou lidar de uma forma que não entrasse muito em dar atenção àquilo, mas sim para o que nós estamos promovendo aqui no evento. Com isso, foi cedido também, né, a sala de cinema do ginásio, quando a gente começou a discutir com a questão da Secretaria de Cultura, né? Mas aconteceu o evento, foi bem sucedido, acho que foi bem superior a essas falas, essas críticas que trouxeram. Nós convidamos a maioria dessas pessoas para participar, para entender o que era o evento. Não sei se algumas foram, mas enfim, quem participou elogiou bastante, e a gente espera continuar seguindo com essa pisada bem forte que nós demos, tanto com essas pessoas, né, que se manifestaram de uma forma totalmente racista, como também a prefeitura que, num certo momento, não nos favoreceu e também não firmou o trato que nós tínhamos feito de utilização desses espaços. Então, de uma forma ou outra, a gente vai continuar lutando, sempre resistindo, para ocupar esses espaços de fala, esses espaços de visibilidade e somar, junto com vocês também, né, com o Batuque RE, para crescer em Viamão, e também, não só em Viamão, mas também como movimento negro
por si só, né? Acho que é o que a gente precisa nesse momento, ainda mais com o quadro político que a gente está vivendo hoje. Ele tá reforçando um racismo explícito mesmo. Show de bola, cara. Historicamente, né, aqui no sul do Brasil, né, principalmente em Porto Alegre, e também Pelotas, Rio Grande, há esse histórico, né, de iniciativa de movimentos negros, né? Isso desde do final da escravidão ali, né? Tava lendo algum tempo atrás que uma das primeiras imprensas negras do Brasil, ela surgiu em Porto Alegre em 1892. Então isso demonstra que aqui no estado, mesmo sendo considerado um dos estados mais racistas, se não o mais racista do Brasil, também é o estado onde primeiro após a escravidão surgiu uma série de movimentos em prol das políticas afirmativas do povo negro. E isso dá para perceber também, né? Porque aqui tem a questão da colonização europeia bem presente, bastante diferente do que norte e nordeste do país. E eu acho que é por isso mesmo que o negro aqui tem esse histórico mais antigo, assim, bem mais fundamentado, até porque se a gente não lutássemos e se organizássemos desde aquele momento, hoje a gente não estaria aqui para estar conversando agora, enfim, o pessoal aqui, os nossos ouvintes. E outra coisa também que eu queria destacar, que assim, a história do movimento negro, ele foi mais definido, fundamentado, articulado em junho de 78, com a carta convocatória do MNU, que era o Movimento Negro Unificado, que ele era totalmente contra a discriminação racial. É um movimento que agora ano passado fez 40 anos, e a gente pouco se fala, sabe? É um movimento, o movimento unificado, ele é nacional, no caso, né? E a gente tem pouco propriedade sobre isso. Os antigos que lutavam, né, agora estão se indo e assim vai se perdendo. Então a gente tem que reforçar, remanter e nunca deixar esquecer essa memória, lembrança, porque a luta deles também é a luta nossa. A gente vive constante essa cicatriz que a escravitização nos trouxe, e por isso que nos inflama, né? Nos estimula a manter essa luta dia a dia, que é questão de sobrevivência. Não é muita gente trata como mimimi, como dizem, né? Mas não, é sobrevivência mesmo. Com certeza, cara, com certeza. Mas antes mesmo de 78, né, lá em 36, nós tivemos inclusive a tentativa da criação de um partido político, né? A Frente Negra Brasileira, né, que durou pouco tempo, infelizmente, durou até 37, né, eu acho que foi uma das primeiras iniciativas de uma maneira mais abrangente, né, de haver uma representatividade dentro desse contexto mais político, né, lá em 36, depois acabou sendo dissolvido por Getúlio Vargas em 37. Dentro dessa questão mais voltada para a política, meu velho, tu considera que qual o peso que tu dá à política, aos políticos em relação a essas questões afirmativas, ao apoio dessas questões, ou da própria representatividade negra no meio político? Até antes, vou falar bem francamente, antes do golpe, aí nós percebemos que tinha uma visibilidade maior e uma atenção. Isso eu falo desde um apontamento na questão de políticas afirmativas na educação, políticas afirmativas em abertura para concurso também, esse percentual de cotas para negros, que hoje a gente está se vendo se perder. Por exemplo, aqui em Viamão, se não me engano, ele é destinado em torno de 40%, para cotas raciais, para concurso do município, né, concurso público. E hoje não se cumpre nem 20% disso, sabe? Isso não tô fazendo estimativa, isso é fato, é presente. Agora podem buscar os editais, né, de nomeação e verificar isso, é fato que está acontecendo, e não se tem uma atenção a isso, não se tem uma visibilidade, não se desenvolve, não se trabalha, se pensa isso como se fosse algo qualquer, né? A atual conjuntura, eles não estão buscando o diálogo, não busca um desenvolvimento. A gente está vendo cada vez mais genocídio, mais desintegração de quilombos, de espaços, território negro mesmo. É isso que está presente e cada vez está crescendo. A gente está vendo muito desrespeito também ao terreiro, né, que estão depredando, acabando, enfim, sempre escrachando, porque a gente está com uma política totalmente aversa, não laica, né, e que não atende, nunca pensou, o povo negro pensou sobre como
como um empregado. A única coisa que eu acredito que atenda é a necessidade básica, que é sobreviver para continuar trabalhando, né, para o povo branco. Enfim, é triste a gente ver um quadro desses, né, mas é o que a gente está vivendo atualmente, e espero que a gente se organize e tente mudar essa situação. E pra ti, Charles, qual o teu pensamento em relação a essas questões dos movimentos? Qual a importância que tu vê nesses movimentos negros que vem surgindo nos últimos anos? Olha, eu sou aqui de Porto Alegre, não sou de Viamão, para discutir muito sobre essa questão. Aqui em Porto Alegre, pelo menos, andam aparecendo bastante desses movimentos também. Eu acho uma importância muito grande, né? Devido a muita coisa. Eu, particularmente, eu não... Se sofri racismo, foi muito pouco. Pelo menos o meio que eu me encontro hoje, não tive tanto, mas eu sei de pessoas que sofrem tentativas de racismo muito forte, né? Esses movimentos eu tenho a concepção para mim que são de extrema importância, né? Para mostrar que não é tudo do negro, não é como muitas pessoas pensam, tudo do negro é ruim, tudo do negro é isso, tudo do negro é aquilo. Não, muito pelo contrário, nós somos meros mortais como todo mundo, só uma pigmentação a mais, uma cor um pouco diferente na pigmentação da pele. A única coisa de diferença é essa. O resto, perante a qualquer divindade, ou perante qualquer outro mortal, como nós mesmos, não tem diferença nenhuma. Tirando isso aí, não temos nenhuma diferença, né? E vocês consideram que essa questão de algumas pessoas negras não terem passado por um racismo tão pesado, tão forte quanto outras, contribui para que haja uma diminuição do número de pessoas que vão lutar contra essas questões na nossa comunidade? Sim, Phil. Às vezes, o racismo ele tá tão velado, presente, que é difícil da pessoa se entender e compreender que às vezes passou já racismo, já teve passou por isso. Às vezes é difícil até se entender como negro mesmo, dependendo, como o irmão falou, né? Dependendo dos círculos que tu convive, é totalmente diferente. Por exemplo, se eu tô na minha vila, eu tô entre os meus, a maior parte da população negra, né, dependendo de onde tu mora, e tu não vê essa diferença. Mas só que quando passa, por exemplo, um carro da brigada, e tu diz, olha, deu problema. Sempre vai ser visto dessa forma. Que nem eu falei, isso é tu entender a forma como trata um povo negro. Isso, de certa forma, é racismo. Que nem o irmão falou também, eu vi acontecer mais com outras pessoas. Às vezes a gente não sente. É um olhar, um segmento atrás de ti num supermercado, um segurança olhando, que às vezes até também o segurança é negro, porque a gente está envolvido num sistema que nos tornam alvo, e até mesmo os pares, eles nos enxergam como caça, né? Isso é uma coisa que é bem triste, né? Gustavo, uma perguntinha, não sei se tu vai saber me responder, né? A criação do movimento Ubuntu, ela se deu através da filosofia africana chamada Ubuntu também? Não sei se tu conhece ela, que, para resumir, né? Ela seria mais ou menos assim: eu sou o que sou porque nós somos o que somos juntos. Isso, exatamente. Foi essa a ideia do movimento Ubuntu, né? Foi o que o Thiago nos trouxe desde o início, e foi o que me fez sentir acolhido pelo movimento, né? Porque quando essa fala que ele falou dessa filosofia, que sou o que sou pelo que nós somos, nos dá um espírito, uma ideia de identidade, de unidade, que é o que a gente precisa, né? O povo negro é muito ligado pelo seu território. Isso a gente vê que do trato com a terra que nós temos, até na religião de matriz africana, inclusive também nas vivências de quilombo, né? Quilombos e mucambos, nós vemos isso muito presente, e isso está se perdendo, porque com essa retirada dos povos dos seus lugares, a gente vai perdendo nossos espaços e vai ficando somente a nossa história na oralidade dos antigos, né? E os antigos agora estão falecendo pela questão dessa idade. Infelizmente, né? Exatamente. E isso se perde, e a gente vai perdendo unidade junto com eles, porque até então a gente está vivendo num mundo tão agitado, com uma rotina tão forte, rígida com a gente, que a gente não consegue nem se unir e conversar para tentar entender o que está acontecendo conosco. Nós estamos morrendo, estamos morrendo e não estamos percebendo, sabe? Uhum. Isso está crescendo mesmo, cada vez mais. Também outra coisa, falando desses resgates, né, eu digo mais na religião de matriz africana, né, para esses jovens, até não sei se o Babafio comentou com você, nós temos um seminário também, os Jovens do Axé, né, o Seminário Jovens do Axé, comentou uns tempos há um tempo atrás aí, nós tivemos um problema no local onde a gente ia realizar o primeiro seminário. Nós tivemos alguns problemas, né? Tinha marcado quase um mês antes e tal.
E tivemos alguns contratempos no dia, falaram que não estava reservada a sala e tal. Às vezes, como assim não está reservada a sala? Não, tá aqui o e-mail, a gente mandou e-mail, confirmaram que estava reservado e tal. A gente bateu o pé, a gente ia fazer. Não vou comentar o lugar agora aqui, né? Porque não tá valendo comentar agora. Mas a gente ia fazer ali na frente. Se não tivesse reservado a sala, a gente ia tocar tambor tudo ali na frente do local. Do local mesmo. E não era de graça, né? Não era de graça, era pago. Era pago ainda, a gente teve que pagar. Tem mais esse detalhe também, bom lembrar, Babafio. E conversa vem, conversa vai, a gente bateu o pé, aí se resolveram lá. Mas a gente ia fazer escândalo já, a gente ia fazer barulho. Porque parece que muitas vezes é só a base do grito que eles entendem, né? A base da luta, da revolta mesmo. Na passividade, mesmo sendo remunerado, parece que não dão a devida importância a atos que venham a favorecer ou enaltecer toda a questão que vem do negro, né? Tu falou uma coisa bem interessante lá, o Gustavo, em relação à questão de se ver como negro. Gostaria de falar um pouquinho mais dessa questão de se ver como negro. É que assim, é bem complexo, isso não tô, deixar bem claro que não tô desmerecendo, né, porque a gente compreender a cor da pele como a sua negritude, sim, é totalmente importante pela questão que a gente está discutindo aqui, que é a representatividade, mas entender também toda essa história que a gente traz, né? Porque até então, a escravização, ela trouxe essa cicatriz, que a gente está tentando, com várias políticas e ações afirmativas, reparar, né? E se entender como negro é no momento que tu consegue compreender o quanto teus pais, os teus avós, os teus antepassados passaram e sofreram para fazer tu ser o que tu é hoje. E se questionar, se eu fosse branco, eu passaria pela mesma coisa? Sabe, começar a compreender. Se eu nascesse branco, seria da mesma forma? Aí, não tem como saber isso. Não, então pega a mesma ideia. Um colega teu, sala de aula, branco, da tua mesma idade, e ver como é que ele tá hoje. A gente sempre tem que correr mais. Isso não é um descaso, não é um fato que eu tô trazendo para me vitimar. Por exemplo, eu particularmente, eu sou formado em comunicação e agora tô me graduando em arquitetura. E se pensa assim, nossa, mas por que tu teve que fazer mais uma? Olha, de repente vou ter que fazer até uma terceira graduação, a pós-graduação também, para tentar me erguer, porque a gente vê que hoje em dia tá cada vez pior. Eu já passei por 1000 entrevistas, as pessoas olhavam pra mim e às vezes falavam, achavam até que eu era, olha, não sei, te aceito como um subordinado, mas nesse cargo eu não posso assinar tua carteira. E logo que tu saía dessa entrevista, chamava a pessoa branca, sabe? São coisas que começam a te trazer e fazer entender que tu tem uma posição, né? A posição de ser negro num país que é racista, né? Num sistema racista, e que a gente tem que lutar para sobreviver e lutar muito mais. Enquanto um caminho a gente corre 2 vezes, né? Vai e volta para poder conseguir chegar no mesmo lugar. E nesse quesito aí tu fala da arquitetura, né? A arquitetura não me parece ser uma área onde tenha muitos negros, né? Ocupando esses espaços, né? E eu acho que isso também nós voltamos ao ponto da política de cotas, né? Que muitas vezes, se não há a oportunidade de negros ocuparem esses espaços, essas vagas e coisa e tal, não teriam a oportunidade de, no futuro, nós termos arquitetos ou uma equidade de pessoas negras e não negras ocupando os mesmos cargos, as mesmas formações, porque lá atrás, historicamente, nós pertencemos a comunidades menos favorecidas, a escolas públicas, num sistema sucateado de educação, e que favorece muito menos aqueles que têm menos, né? E já deixando claro aí pro pessoal que está nos ouvindo, né, para quem é contra a questão de política de cotas ou é favorável somente à questão de cotas sociais, e fazer com que essas pessoas entendam que não existe somente política de cotas para negros, né, negros, indígenas, pardos, e também pessoas que estudaram em escolas públicas também pela questão da questão econômica, né? Então é para, além de pretos, também para pobres, né? Que as pessoas às vezes elas dizem, elas se colocam na posição de que é somente para negros, mas não, é uma vasta gama da sociedade que acabou sendo mal favorecida ao longo dos anos na questão de uma formação educacional muito inferior àquelas pessoas que, a maioria de etnia não negra, que tiveram condições de
botarem seus filhos em escolas particulares e coisas do gênero. Tirou as palavras da minha boca. Eu ia comentar essa função de cotas, que não era só para pessoal de pele negra, né? Tem a cota para pessoas que já estudarem em escola pública, seja ela negra, seja branca, seja parda, seja amarela, seja azul, seja do Smurf, o que seja. Mas tirou as palavras da minha boca, Boba Fett. Então, só para complementar isso aí. E a vocês aí, né? Hoje em dia a gente vê eu vejo como uma reafirmação da negritude com o surgimento das questões das negras cada vez mais, da mulher negra, cada vez mais aceitarem seu cabelo crespo, cada vez mais usar seus turbantes, né, que remontam a questão afro-religiosa também. Como é que vocês veem essa questão aí? Vocês veem como algo positivo, algo que vem trazendo um legado, que as pessoas estão se aceitando mais como negras nesse sentido? Eu não tenho muito... eu acho bom essa questão, né? Até tem uma amiga minha que ela tá entrando pra esse ramo de, como é que eu vou te dizer, meio que modelo fotográfico e tal. Há pouco tempo ela participou de um comercial da Panvel, e ela é negra e tal, é afro-religiosa também, e agora acho que se eu não me engano, ela tá fazendo um trabalho no Rio de Janeiro. Não sei muito bem ao certo, não conversei com ela sobre esse assunto. Mas a princípio ela tá no Rio de Janeiro agora esse mês aí, fazendo alguns trabalhos lá. Depois dessa alavancagem da Panvel, né? Eu vejo como eu acho assim, incrível. E o quanto isso tá vindo também de uma juventude, uma gurizada nova. A supervalorização, né, da negritude, da visão das coisas de negro, o cabelo do negro, que até então a gente sempre foi visto. Nós somos vistos de uma forma caricaturizada e marginalizada, né? Ou seja, o cabelo duro da nega, o pé sujo, o malandro, o vagabundo, é sempre visto desse formato. E no momento que a gente se empodera essa gurizada, as mulheres, o povo mesmo está se reerguendo, se enxergando como bonito, que até então se era visto o negro como um feio, acho incrível, acho necessário, e fico muito feliz que cada vez mais está, inclusive também, eu vejo que isso está se tornando às vezes de alguma forma referência, e tem alguns brancos que estão querendo aderir a algumas coisas, ou tipo, se apropriar de algumas culturas, e também eu fico meio... tem muito disso. Tem muito disso, eu fico meio confuso com isso. Eu acho complicado, né, cara, que muitas vezes as pessoas querem usar isso como um símbolo de revolta, né, pra meio que afrontar a sociedade como se um problema que é histórico, não só no Brasil, mas como no mundo, fosse uma forma de afronta à sociedade. Então eu vou deixar meu cabelo crespo, no caso dos não negros, eu vou usar um turbante, no caso dos não negros, pra afrontar a sociedade. Nem sempre porque realmente tá engajado, ou ajuda, ou quer, ou respeita as causas do negro, né? Isso também eu acho uma coisa bem delicada. E também às vezes vem como uma forma de comercialização, tanto das características ou culturas do negro, como também do pobre, né? Como a gente vê também lá no Rio de Janeiro, agora tem até restaurante na Laje, restaurante de classe alta, dentro da favela, que é para um público se sentir como, hoje eu vou tirar meu dia de pobre, sabe? Como se fosse uma... Não cheguei a conhecer esse aí ainda, não vi. Tem um restaurante lá no Morro, se não me engano é o Morro do Macaco. Não, que loucura, cara. Não conheci esse aí é novidade pra mim, não conheci. É quase que fazer piada com a história, né? Pois é, tem essa. É impressionante. Isso a gente vê cada vez mais presente, né? Isso infelizmente acontece, né? Voltando falando que a gente tá falando de fazer piada com a história, né? Em 58 aconteceu aqui em Porto Alegre o primeiro Congresso Nacional Negro, né? E por ocasião desse acontecimento, na capital gaúcha aqui, a gente recebeu delegações de vários estados e tal, contando com a presença de estudiosos, pesquisadores, intelectuais brancos e negros e a comunidade em geral. Considero importante a realização desse tipo de congresso, apesar de nós cada vez mais vermos, principalmente no mês de novembro, esses atos acontecerem. Então eu gostaria de saber de vocês qual a importância que vocês consideram da realização desses encontros, desses congressos. Também perguntar para vocês sobre a questão de a gente focar muito no mês de novembro.
Isso não deveria ser algo que fosse tratado o ano todo? Pois é, quando a questão é por um bem maior, não vejo problema, entende? Essas atitudes, assim, não deveriam ser só lembradas em novembro, poderia ser todo ano. Não deveria, pelo que eu saiba, né? Não vejo lógica pra isso, ser só em novembro. Claro, novembro poderia ser um pouco mais forte, mas poderia ter mais durante o ano. Eu vejo mais pela questão, assim, ó, claro, a luta de zumbi, enfim, se destaca bastante isso no mês de novembro. Eu acredito que aqui no Rio Grande do Sul a gente podia fazer essa comemoração desde setembro, desde o dia 20 de setembro, para relembrar a covardia que aconteceu com os lanceiros negros. Ah, né? Sim. Uma promessa. Agora. Então, acho que desde esse momento a gente poderia discutir e seguir um ano todo de discussões e enfatizando esses eventos que aconteceram e trabalhar com isso. Que tu colocaste, Fio, dos congressos, olha, eu sou acadêmico, então, assim, ó, uma das coisas que eu, não só visão de acadêmico também, quando não estava na academia, é sempre buscar o conhecimento, né? Eu não tinha de onde buscar. E eu vejo que esses movimentos maiores, como um congresso, que é uma coisa maior, ela traz visibilidade, sim. Tendo uma comunicação justa e popular, consegue abraçar a pessoa e aberta, né, para poder ser acessível à população negra, pobre, enfim, conseguir se apropriar desses assuntos, acho super importante. Movimentos, nem que seja às vezes um seminário pequeno, uma roda de conversa na rua, para as pessoas começarem a discutir e colocar sua opinião, sabe? Conseguir sair de um sistema que te faz a tua cabeça, às vezes achar que tu não tá passando por aquelas questões, e até nessas falas se identificar, né? Começar a entender coisas que acontecem no seu cotidiano e se entender, como eu disse, né? Se compreender às vezes como negro e fortalecer essa luta e levar isso para a escola, discutir sobre por que não se discute muito sobre religião de matriz africana na escola, por que a gente está sofrendo esse tipo de coisa, sabe? Abrir os espaços de negro também. Dentro dessa questão de religião matriz africana, né, até que é o nosso alvo principal aqui do nosso podcast, e que cada vez mais a gente tenta pluralizar, trazer outros elementos que sejam relativos à cultura, né? Uma coisa que eu creio piamente é que a discriminação em relação às religiões de matriz africana seja justamente não uma discriminação real à religião, e sim por ser uma religião que vem do povo negro, né? E muitas pessoas não conseguem perceber esse viés, né? E também me incomoda bastante, por exemplo, algumas falas que fazem, muitas vezes de adeptos não negros das religiões de matriz africana, isso é uma coisa que eu até exponho em alguns textos meus, que eles não conseguem compreender como um todo a luta do povo negro. Então, para mim, eu acho bem delicado e até estranho uma pessoa estar inserida dentro de uma religião de matriz africana, uma religião oriunda dos negros escravos, e não compreender ou não aceitar ou até mesmo lutar contra as políticas que venham a tentar trazer uma sociedade mais igualitária para que com essas políticas de reparação. Qual a visão de vocês nesse quesito aí das pessoas não negras inseridas numa religiosidade negra que muitas vezes são contra as políticas afirmativas do povo negro? Olha, eu acho que a pessoa tá no lugar errado. Ou precisa estudar um pouquinho mais, porque tá meio perdida a coisa aí, né? Eu vejo, que nem eu tava falando da questão da apropriação de culturas, né? É a valorização de uma certa forma, mas sempre querendo buscar sua visibilidade. Como até a maioria alguns vídeos que o Phil colocou, falando tipo, no momento que a gente vê a exposição, falando do final de ano, aí que lembram de falar de 7 ondas, de botar uma edição do Pai de Santo na frente da televisão para falar, mas aí tu vai ver, é sempre o branco ou a branca falando e se representando o povo negro e falando de sua cultura. E isso para mim eu acho inapropriado, né? E é uma falta de caráter até de não seguir a luta e reforçar os trabalhos, né, do povo negro se misturando e querendo fazer parte. Sinceramente, pode ser até uma fala um pouco agressiva minha, mas eu acho mesmo uma falta de caráter. Não, teu pensamento não é único, não é só teu então, Castro. Gustavo, mas fala pra nós aí, o pessoal que quiser conhecer o movimento negro de Viamão, o Ubuntu, como é que faz pra conhecer o movimento negro? Então, nós temos uma página, né, no Facebook, que é o Ubuntu Viamão. Só botar Ubuntu Viamão. Lá tá todo a nossa caminhada, as apresentações dos textos, né, que a gente apresenta na coluna do Diário de Viamão, esse espaço que nós temos também. Temos também um grupo no WhatsApp, que está também
direcionado lá na nossa página do Facebook. Quem quiser contribuir, nós estamos num momento de formulação, né, como eu disse, do estatuto, mas também eu vou aproveitar o espaço para fazer um convite às irmãs e irmãos, que agora no mês de dezembro, a princípio a gente tá definindo a data para o dia 15 de dezembro, né, que vai ser o aniversário de primeiro ano do movimento. A gente ainda está com o local a definir, vamos fazer um almoço beneficente com algumas apresentações, e seria muito importante a gente se unir, se juntar para fazer parte somar, né, no movimento, e estamos juntos, abertos para discussão. E também agora na Semana da Consciência Negra em Viamão, e vai ter algumas atividades em algumas escolas do município, e a gente vai divulgar toda a nossa programação na página do Facebook, né, explicando onde vai ter as atividades e quais serão essas atividades, né. Então, fiquem ligados na nossa página, né, o nosso perfil no Facebook, repetindo, é Ubuntu Viamão, e lá tem tudo explicadinho para quem quiser participar e somar na nossa causa. Seria interessante, até só, estamos começando, né, vamos começar todo mundo junto, caminhando, entendendo, né, nossos objetivos, qual que é a nossa luta, e somar, é isso. Perfeito, Gustavo. Vamos deixar o link aqui da página do Ubuntu Viamão na descrição da nossa postagem aí para todo mundo que quiser conhecer. E já deixo aberto o convite aí, Gustavo, para a gente participar mais, conversar mais, trazer mais pautas relativas a isso, que é importante que a comunidade em geral, nossos ouvintes, fiquem inteirados, né? Para que nós consigamos aí ao longo do tempo, construindo um pouquinho, tijolinho por tijolinho, uma sociedade com maior equidade, para que nós vejamos nossos descendentes, né, tendo oportunidades melhores, uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa para todos, né? Falar para nossos ouvintes aí que deixem seus comentários, suas perguntas aí, que no próximo programa a gente responde tudo. Se necessário, a gente vai lá e pega o Gustavo pela mão para responder o que a gente não souber, porque é muito importante, esse tipo de debate é muito importante dentro do contexto não só religioso, mas também do contexto negro em geral, né, Charles? Ok. Lembrando, né, pessoal, você pode mandar o seu e-mail para batucast@batuquers.com.br para fazer seus comentários ou acessar nossas redes sociais, né? Isso aí, estamos em todas as redes aí, Facebook, Instagram, Twitter, até umas redes que eu não conheço, que o Charles, que é nosso especialista em web designer aí, botou a gente lá. Eu já tô virado no full stack, né? Estamos espalhados aí pela internet em geral. Eu gostaria de agradecer pelo convite, o espaço e todo o trabalho também, parabenizar o Batuque RS pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Faço parte também do coletivo e me sinto muito representado também pelas falas, pelo que é trazido sobre a nossa cultura, sobre nossas crenças, nosso segmento, nossa linha. E, enfim, fica o convite para participar do nosso movimento. Fique à vontade, mesmo não sendo de Viamão, se puder contribuir, colaborar, dar um like lá pra gente também no nossa página, curtir, acompanhar nossos trabalhos. É a casa de todos, então fica o convite. Feito, então, pessoal, até o próximo programa do BatuCast. Acompanhe nossos trabalhos nas redes sociais Batuque RS. Um abraço a todos.